Tá na hora, gente! Católicos querem saber. Está no ar. Seja bem-vindo, Tiago. Muito obrigado. Como é que você está? Eu Tudo tô bem? tô bem. Maravilha. Hoje é o nosso episódio... Que número? 19. 19 já. E aí, gente, vai querer que continue para 2026? Você tem que escrever aí no comentário. Continua. Tem que escrever 3 vezes, não é? Tá. Se não for 3 vezes, não vale. Sim. Então, se você está gostando do podcast, além de comentar, também dá o gostei aí e compartilha com outra pessoa. Repito, cada movimento desse que você faz, você indica para o YouTube que vale a pena o nosso conteúdo. E aí, o YouTube mostra para mais 5 pessoas. E aí o podcast vai crescendo, né, Tiago? Com certeza. Essa semana deu uma caída, você viu? Deu uma caída. Eu acho que à distância, fora daqui da mesa, o pessoal não gostou muito. Não. Vamos ver se esse vai melhor. É verdade. E hoje a gente também tem sempre o lembrete do pessoal se inscrever no nosso canal, né? Então a gente pede para que você, além de curtir, comentar e compartilhar, se inscreva aqui no nosso canal para receber tudo que é postado aqui, além dos podcasts. Tem o aulão também, aulão mensal, e aí o YouTube te notifica quando tem sempre um conteúdo novo. E para se inscrever é bem fácil, a gente tem um vídeo que mostra detalhadamente, e inclusive você que é aluno Bíblia Mais, como que você faz para assistir o podcast dentro da plataforma. Então, Romito, coloca pra gente aí o nosso vídeo. Você quer continuar aprendendo com os nossos conteúdos, mas ainda não sabe como encontrar tudo direitinho? Então, neste vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para se inscrever no canal do YouTube e também como encontrar os episódios do podcast na nossa plataforma. Primeiro passo, acesse o YouTube e procure por Católicos Querem Saber. Clique no botão inscrever-se. Em seguida, clique neste sininho e marque todas. Dessa forma, sempre que sair um novo episódio, você receberá as notificações no seu celular. Agora, se você é aluno e prefere ouvir os nossos conteúdos dentro da plataforma, vou te mostrar o passo a passo. Abra o seu aplicativo. Na página inicial, você pode procurar por Católicos Querem Saber Podcast. Aqui estarão as 2 temporadas disponíveis. Basta clicar na temporada desejada e escolher o episódio que deseja assistir. Então, não perca tempo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe os nossos episódios. Estude e aprofunde a sua fé com a Bíblia Mais. Muito bem, então aproveite para não só assistir esse episódio que começa agora, mas também maratonar todos os 18 episódios anteriores, mais a maratona de 2024, que está à disposição no YouTube para você. 22 episódios. De 2024. Aham. Então tá bom. Legal demais. Antes de a gente começar o nosso tema de hoje, tem o famoso depoimento, o pessoal que assiste às aulas, assiste ao podcast e deixa a sua impressão, aquilo que aprendeu com as aulas, que aprendeu aqui no podcast. E hoje o comentário é do Francisco Arruda Aragão. Boa noite, com a graça de Deus, a alegria do Espírito Santo e o amor de Maria. Eu sou Francisco Arruda, do interior de Viçosa, do Ceará, no Ceará. Há 2 anos estou na Bíblia Mais, amando os ensinamentos do Carlos Magliano. Vivo hoje uma linda e maravilhosa experiência sobre os conhecimentos religiosos. Hoje me sinto liberto e sem medo do jugo, pois viver o Evangelho é se sentir bem e próximo de Deus, amando nossos irmãos e guiando nos caminhos da verdade. O curso tem aberto portas para a evangelização. Sou coordenador do Terço dos Homens da minha comunidade e setorial, envolvendo 9 comunidades, na qual dou formação. E a cada dia tenho mais conhecimento através do Carlos Magliano, pois tem mudado muito a minha vida religiosa. Obrigado, Deus abençoe poderosamente você, professor Carlos. Amém. Graças a Deus, fico contente
pelo seu desenvolvimento, pelo seu aprendizado. Agora, eu só quero deixar uma coisa bem clara. Não é o Carlos Magliano. Por que que não é? E aqui não é nenhuma demagogia. Porque tem muita gente que ouve as mesmas coisas que você ouviu, meu irmão, e não fez mudança nenhuma na vida delas. Então, não é o Carlos Magliano. Você pode agradecer a Deus, você pode agradecer a mim, pela minha existência, pela minha vida, eu fico contente. Mas não sou eu. Eu sou alguém que tem uma mensagem que não é minha e estou passando essa mensagem adiante. Agora, a diferença está em quem ouve. É aquela parábola que Jesus conta da semente. A semente é a mesma, mas depende do terreno em que ela caiu. E se o terreno for bom, vai dar frutos como está dando na sua vida. Se o terreno não estiver preparado, não vai dar fruto nenhum. Então, o Carlos Magliano é portador de uma semente e essa semente ela vai cair em vários corações. Vai depender do preparo, do momento, do estágio de cada coração para que essa semente faça alguma diferença. Então, agradeça a Deus por mim, não tem problema nenhum, mas agradeça a Deus pelo seu momento, pela condição em que você está agora de receber essa mensagem. Porque muitos recebem e não frutifica. Porque não é o momento, porque não está preparado, porque não está afim, mil coisas. E você está. Parabéns. Excelente, excelente. Então deixe seu comentário aí, como que o podcast tem impactado também a sua vida. Se você é aluno da Bíblia Mais também, deixa os comentários. Como a gente sempre fala aqui, o Carlos está de olho diariamente nos comentários, na sua interação dentro da plataforma. Incansavelmente. Até os domingos. É, domingo menos, né? Mas eu dou Dá uma olhadinha lá, que né? eu gosto de olhar também. Hoje, você sabe que o nosso podcast é uma sugestão de um aluno da Bíblia Mais. Eu sei. E esse aluno é o Eric. Isso. Ele não é brincadeira, não. Você precisa ler as perguntas que ele faz. Que legal, hein? Ele não faz uma perguntinha assim com uma frase e uma interrogação. Ele faz toda uma tese e no final põe o questionamento dele. Interessante. Ele é estudioso demais. Abraço, Eric, para você. Legal, então eu vou ler aqui, inclusive, o comentário dele que veio a tese, Aí, que tá é a participação dele também aqui nesse podcast. Ah, mas é participação? Sim, quando você dá sugestão, você está participando também ativamente desse podcast. Ah, mas como que eu posso dar uma sugestão? Deixa aqui nos comentários do YouTube uma sugestão para a nossa próxima temporada, quem sabe a gente pode trazer um tema que você coloque aqui. Então eu vou ler aqui o comentário do Eric de Souza Pires. Ele comentou na aula Não Julgar e Oração, o Mateus 7, de 1 a 11. É porque ele é aluno da Bíblia Mais, então ele está assistindo uma aula dentro da plataforma e deixou o comentário lá dentro da plataforma. Ótimo. Prezado Carlos, achei muito confortadora a sua interpretação acerca da afirmação sobre o julgamento que aparece em Mateus 7:2. No entanto, tenho a impressão de que esse tema não é ponto pacífico nem mesmo entre os apóstolos. Paulo, por exemplo, tinha convicção de já estar sob julgamento. É verdade que minha consciência de nada me acusa, mas isso não significa que eu seja inocente. Quem me julga é o Senhor. 1 Coríntios 4:4. Sem falar do julgamento vindouro, que ele atribuía, ora, a Jesus. De fato, todos deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba a recompensa daquilo que tiver feito durante a sua vida no corpo, tanto para o bem como para o mal. 2 Coríntios 5:10. Ora a Deus, quanto a você, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Deus. Em Romanos 14:10. Perfeito. Tiago também parece Você está vendo que o cara é um jurista
não é? Perfeito. Ele é um advogado. Continua. Tiago também parece não ter dúvida sobre a inexorabilidade do Inexorabilidade. Ah, é nex? É, Ah, vai lá. inexorabilidade do julgamento. Porque o, Vai acontecer sem dúvida. porque o julgamento será sem misericórdia para quem não tiver agido com misericórdia. Os misericordiosos não têm motivo de temer o julgamento. Tiago 2:13. Por fim, para ficar apenas nesses exemplos, o autor de Apocalipse assevera: vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e foram abertos livros. Foi também aberto outro livro, o livro da vida. Então os mortos foram julgados de acordo com a sua conduta, conforme que estava escrito nos livros. Apocalipse 20:12. Em virtude da complexidade do assunto, o que você acha de fazer uma aula especial sobre esse tópico? Está lançado o desafio. Então, chegou a hora do desafio, o desafio aceito, e vamos fazer um podcast sobre esse tema do julgamento. O que eu entendi do questionamento dele é porque eu digo que o juízo que Deus tem para nos dar é o perdão de Deus, é o perdão, é a graça, é a misericórdia. Esse é o juízo que nos espera. E aí ele pegou vários textos do Novo Testamento que apresentam várias ideias de que está vindo um juízo, Sim. de que a gente tem que comparecer diante de um tribunal e que vamos ser recompensados ou castigados. E aí entra em choque com o que eu tenho dito a respeito do juízo. Foi isso que você entendeu também? Foi isso que entendi. Então me diz uma coisa, Tiago, você que é um cara da religião, Sim. não é religioso você? É, hoje menos. Não é, Tiago? Não, religioso, fanático, não. Não, mas religioso. Tá. Eu vi você publicando o story da Thalia, acendendo a sim. vela da coroa do advento com seu filho, foi. não é? Sim. Então, você vai à Sim. igreja, não Vou à é? igreja. Então aí a pergunta agora... Então tá bom. É porque o nome religioso hoje acaba tendo uma porque conotação. religioso a gente usa muito para um fanático, né? Mas Tá, entendi. você Vamos lá. entendeu? Beleza. O que você já ouviu falar dentro da igreja Sim. sobre juízo de Deus, julgamento, coisas nessa linha? Então, o que eu ouvi é que a gente, quando morrer, por exemplo, tem o juízo particular. E aí, depois desse juízo particular, vem imediatamente a questão do céu, purgatório ou inferno. E no final do mundo, quando Jesus voltar, vai ter o juízo final, onde cada um vai ser julgado de acordo com a sua conduta aqui na Terra. Mas já não foi julgado no juízo particular? Então, mas para quem já me explicou, diz que há um segundo julgamento confirmando aquele primeiro julgamento. Então, É uma segunda instância. É. Vai ao STF. é como O se... juízo final É como... é o STF. Então, pelo que eu já ouvi, é que não há uma revogação. Por exemplo, se no juízo particular você foi para o inferno, você vai manter no inferno. Mas, por exemplo, na volta de Jesus, quem estiver no purgatório, já vai todo mundo para o céu naquele momento que há o juízo final. Então, sempre que eu ouvi falar sobre juízo, é isso. E é como se a nossa consciência nos julgasse. Não é que Jesus vai dizer, olha, Carlos, você fez isso, isso, aquilo. Não, a nossa própria consciência de corpo e alma vai ter ciência de tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Então, quando aquela passagem, por exemplo, diz, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, é como se a nossa consciência vai dizer, realmente, eu mereço o inferno, realmente, eu mereço o céu. É a nossa própria consciência que vai nos julgar sobre os atos que nós cometemos aqui na Terra. Basicamente, foi isso que eu aprendi até o dia de hoje sobre juízo particular e juízo eterno. Muito bom. Tiago é um bom aluno. Vamos começar a falar de julgamento de Deus, de justiça de Deus, lendo Romanos. Ele até citou Romanos 14 ali, mas eu quero ler antes Romanos 3.
E aqui em Romanos 3, a gente tem na plataforma, na Bíblia Mais, um curso inteiro de Romanos, versículo por versículo. E eu trato isso aqui lá, mas vamos trazer para cá também. A carta aos Romanos é uma carta interessante porque Paulo escreve para uma comunidade que ele tinha vontade de conhecer pessoalmente, mas ele já conhecia, porque tinha pessoas que frequentavam lá, que ele tinha acesso, tinha contato. Então ele tinha noção do que era a comunidade de Roma, dos cristãos de Roma. Não passava de 50 pessoas. Era o tamanho da comunidade lá. E Paulo escreve essa carta para eles, porque Paulo tem um interesse de passar por lá, porque ele quer ir à Espanha. Então ele está querendo passar por ali, por Roma, que eles deem guarita para ele por um tempo e ajudem ele a seguir a viagem e chegar à Espanha. Por isso ele escreve essa carta. E aí no capítulo 1, de cara, Paulo já dá um esculacho nos romanos. Ele vai de cara, já abrir a carta, dizendo que o modo como os romanos vivem é um modo de erro, de pecado, cheio de idolatria, cheio de promiscuidade. Então ele senta o porrete nos romanos. Você já pensou, Tiago? Você quer visitar alguém, aí você manda uma carta, a primeira coisa que você faz é baixar o sarrafo na pessoa. Foi assim que Paulo começou a carta dele. Sim. Aí depois, isso no capítulo 1. No capítulo 2, ele vai falar dos judeus. Por quê? Porque a comunidade de Roma tinha 2 grupos lá dentro. Tinha o grupo dos romanos, de pessoas da cultura de Roma, da religião antiga romana, que se converteu a Cristo e estava ali. E tinha um outro grupo de judeus. Judeus, praticantes da lei de Moisés, praticantes do Antigo Testamento. E esses 2 grupos estão lá dentro se debatendo. Quem é melhor, quem está mais perto de Deus, quem tem mais condição de seguir a Cristo. Sabe, disputa paroquial? Sim. Sabe como é que é? Sim. Era exatamente isso a comunidade de Roma. Aí, no capítulo 2, Paulo desce o sarrafo agora nos judeus, falando com eles que por eles serem seguidores da lei de Moisés, eles são soberbos, eles são arrogantes, eles ficam julgando os outros. Olha que interessante. Sim. Então tem 2 grupos dentro da comunidade de Roma, e Paulo abre o capítulo 1 sentando o pau em um, e abre o capítulo 2 sentando o pau no outro grupo. Não sobrou ninguém. Aí a gente chega no capítulo 3. No capítulo 3, Paulo vai fechar essa conversa. Mais ou menos assim. Os romanos são pecadores. Os judeus são pecadores. Todos são pecadores. Não há quem, debaixo de Deus, não tenha pecado. Todos pecaram. Todos pecaram. E todos são necessitados da graça de Deus. Olha, Paulo era um estrategista. Ele pegou tanto um grupo quanto o outro, mostrou que os 2 são iguais, cada um a seu modo é pecador também, que ninguém pode se achar melhor que ninguém pode julgar ninguém. E no final ele diz, todos são pecadores e todos são necessitados da graça de Deus. Tá claro até aqui? Claro. Aí, ainda no capítulo 3, ele vai falar sobre a justiça de Deus. Porque ele não disse que todo mundo é pecador? Sim. Se todo mundo é pecador, Deus tem que fazer justiça. Sim. Aí é que entra as ideias. Deus tem que fazer justiça. A justiça de Deus tarda, mas não falha. A mão poderosa de Deus vai cair sobre a humanidade. Você já ouviu isso tudo? Sim. Será que Paulo concorda com essas frases?
Vamos ver? Vamos ver. Aí eu estou pegando aqui, Romanos, capítulo 3, vou ler do 21 em diante. Tá. Agora, porém, independentemente da lei, ou seja, independente dos mandamentos, de todas as prescrições da lei de Moisés do Antigo Testamento, independente disso, se manifestou a justiça de Deus. Primeira coisa, tem que sempre perceber quando você lê os textos, Tiago, no tempo verbal. Paulo não está falando se manifestará a justiça de Deus. Não. Se manifestou, já aconteceu. Sim. Testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, o que aconteceu, o Antigo Testamento presenciou agora que aconteceu, todo mundo viu. Justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo em favor de todos os que creem, pois não há diferença, visto que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Então, para só um instantinho. Estou no versículo 23. Ele está dizendo que todos pecaram, todos estão privados da glória de Deus, e agora a justiça se manifestou. Aí você fala, bom, então se todos pecaram, ninguém está diante da graça, da glória de Deus, todos são pecadores, então a justiça é o quê? Condenação. Esses pecadores precisam pagar. Esses pecadores precisam de uma punição. Não é isso? Sim. Se eu parar o texto aqui, não é isso que fica? Todos erraram, então todos têm que pagar. Essa é a justiça. Sim. Não é isso que a gente entende por justiça? Sim. Quando as pessoas gritam na rua, justiça, queremos justiça, elas estão querendo o quê? Punição. Punição. Justiça na cabeça nossa é punição. Mas aí, Paulo inverte essa lógica e olha o que ele diz no versículo 24. E são justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Jesus Cristo. Espera aí. A justiça de Deus que se manifestou para os pecadores não é uma punição, é uma graça realizada na redenção, na salvação em Jesus Cristo. Ou seja, os pecadores foram redimidos, os pecadores foram perdoados. E cadê a justiça? Essa é a justiça. A justiça de Deus é o perdão. A justiça de Deus não é a condenação. A justiça de Deus não é a punição. A justiça de Deus é o perdão, é a redenção realizada por Jesus Cristo. Aí ele continua no versículo 25. Deus o expôs, ou seja, expôs Jesus Cristo como instrumento de propiciação. Você já ouviu falar em propiciatório? Já ouvi falar, mas não sei o que é. No Antigo Testamento tinha a Arca da Aliança. Aham. Em cima da Arca da Aliança tinha uma tampa de metal. Sim. Essa tampa era o propiciatório. Sim. Era onde eles faziam o sacrifício do animal, o sangue caía nessa tampa. Lembrei agora. E escorria. Uhum. Essa tampa que recebia esse sangue chamava-se propiciatório. O sangue, ao cair no propiciatório, significava que Deus tinha dado perdão por causa daquele sacrifício feito. O que Paulo está falando é que Jesus substituiu a Arca da Aliança, substituiu o propiciatório. Ele é o propiciatório, porque o sangue dele é que nos perdoou. E essa foi a justiça que Deus vai fazer, Tiago? Não, já fez. Já fez, é do passado. Paulo está escrevendo isso aqui, digamos, arredondando 20 anos depois da morte de Cristo. Já tinha 20 anos que isso já estava realizado.
Então ele está falando no passado. Aí ele continua. Ele queria, assim, manifestar a sua justiça. Ou seja, ao expor Jesus Cristo, ao expor Jesus Cristo como sacrifício, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro imolado, o propiciatório, Deus manifestou a sua justiça. Preste atenção agora. Pelo fato de ter deixado sem punição os pecados de outrora. Os pecados de outrora antigos não foram punidos. Foram perdoados na cruz. E isso é o que Paulo chama de justiça. Então, a justiça de Deus, o juízo divino, é o perdão, que já aconteceu. Tá claro? Tá. A dúvida que eu tenho agora é, as pessoas que morreram, então, antes do sacrifício de Jesus também foram salvas? Todos, Todos? Jesus morreu por todos. Quando você reza assim no credo, desceu à mansão dos mortos. O que é isso? Então ele foi resgatar todo mundo que tinha morrido Isso, essa antes. expressão, desceu à mansão dos mortos, é uma expressão que significa que Jesus foi até todos os que tinham morrido antes dele, para anunciar a todos a boa nova, o evangelho da salvação. Isso é que significa desceu à mansão dos mortos. Interessante. E Paulo confirma isso, né? E Paulo está dizendo que morreu por todos e perdoou a todos. E isso é a justiça de Deus. Então eu vou te dar uma frase e você corrija. Tá. Ou concorde. Ok. A mão de Deus está pesando sobre a humanidade Uhum. e a qualquer momento o juízo divino vai cair sobre nossas cabeças. O que você me diz dessa frase? Não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Não combina com o evangelho. Não combina com nada. Primeiro que não tem nenhum juízo para acontecer sobre a humanidade. Já aconteceu. A justiça de Deus já foi feita. Não é que vai fazer, já foi. E a justiça de Deus não é punir. A justiça de Deus é perdoar. Ah, mas eu não concordo que justiça é perdoar. Ah, tudo bem. Mas não se esqueça que o dicionário do Evangelho é diferente do Aurélio. No Aurélio, justiça tem um sentido. Mas aqui a gente está trabalhando, Tiago, com a mente do Novo Testamento, com a mente do Evangelho. E no Evangelho, justiça, juízo de Deus é perdão. Sim. Show? Show. Uma vez eu participei de um culto onde que o pastor falou que no julgamento final ia ter um telão mostrando tudo que a gente fazia. Então era pra gente, olha lá, vocês também já Pensei isso aí também. Você também? Pensou um telão mostrando tudo que o Romito fez às escondidas? Boa noite, Romito. Boa noite. Tá vendo? É assim, ele falou assim, ó, então cuidado com o que você faz às escondidas, porque no julgamento final todo mundo vai saber ver o que você fez. Então, lei de privacidade, Deus não cumpre. Não. Todo mundo vai Deus saber. quer expor todas as minhas vergonhas. E eu fico imaginando, ô Romito, pensa comigo, eu pensava assim, pô, beleza. Aí eu cheguei lá, tô lá no céu, todo mundo lá na filinha, aí passa, é a vez do Romito, né? Aí passa lá a cena dele, eu tô salvo, vamos botar assim. Mas aí eu tô lá, assim, Romito fez isso, eu não acredito. Julgando pra caramba. Tá vendo? Exatamente. Vai estar todo mundo julgando no lugar de Deus no último julgamento. Você já imaginou? É muita doença. Né? É muita doença. Agora, olha só. Muito bem. Todo juízo já aconteceu. Não já? Já. E o que tem de juízo particular e juízo final a acontecer?
Bom, eu acho que é a nossa morada eterna, né? Que é o que a gente tem estudado também, que é o que a igreja diz que existe, né? Não. O céu e o inferno. Não, eu não estou falando do céu e inferno, estou falando do juízo. Então, mas Porque já não aconteceu, a justiça de Deus já não foi Já. feita e fomos perdoados. Não é isso que está Romanos falando? sim, E por que é que vai ter um juízo particular após a minha morte? não sei. Então Será? deve ser aí Ah, que o Eric está questionando. sim, Porque o Novo Testamento, ao mesmo tempo que ele fala que já aconteceu, que já fomos perdoados, ele também fala de um juízo após a morte. sim, Ele citou aí, após a morte teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Tem um juízo final, que é esse que você comentou, onde Jesus vai falar, estava com fome, não me deste de comer, estava com sede, não me deste de beber. Então, primeiro que a gente tem que entender o sentido das palavras em cada contexto. A palavra juízo, julgamento, no geral, é carregada de condenação. Quando a gente fala de justiça, como eu estava falando antes, ou de juízo, ou de julgamento, isso está carregado de condenação pela nossa mentalidade. A gente não tem no dia a dia a mentalidade do evangelho, que justiça é perdão. Essa mentalidade é do evangelho. No Aurélio, no dicionário do dia a dia, não é assim. Então a gente tem que primeiro deixar o nosso modo de falar, deixar a nossa cultura de lado e entender a cultura do evangelho, o modo de falar do evangelho. Tá claro? claro. Aí vamos lá. O que diz a doutrina da igreja? Após a morte, nós temos o juízo particular. Certo. O que é esse juízo particular? Esquece que a palavra juízo tem a ver com julgamento no sentido de um tribunal humano. O pessoal ficou muito na cabeça com aquele filme Alto da Compadecida, Sim. que tem aquela cena do juízo, Uhum. que tem o diabo fazendo O acusador. o acusador, né, lá do tribunal. Nossa Senhora, acho que é advogada de defesa, não é? Tem muito tempo que eu vi o filme, não lembro. E Deus fica ali. Ó, Jesus, né? Jesus. Fica ali. Jesus fica ali. Tá bom. Não tem nada a ver isso, né? Não tem nada a ver isso. Isso é coisa de filme. Agora, se a gente pega a ideia de juízo, quando eu falo assim, Tiago, toma juízo, Tiago. O que eu estou falando para você tomar? Consciência. Consciência. Quando eu falo assim, Tiago, toma juízo. Olha o que você... Thalia tá grávida, Tiago. Toma juízo, não é? Sim. Eu estou falando para o Tiago tomar consciência. Porque a palavra juízo também tem essa conotação de tomar consciência, de chamar a pessoa para um equilíbrio de raciocínio, de percepção, trazê-la para um equilíbrio de vida. Então, quando a igreja nos diz, e o Novo Testamento também, né, que após a morte vem o juízo, e que a doutrina católica chama de juízo particular, se está falando de um juízo no sentido de uma tomada de consciência. Então não é que após a morte Deus vai puxar a minha ficha. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Ih, aqui, ó, Tiago, aqui você fez isso, que você fez. Tiago, olha aqui. Isso não é papel de Deus, né? Deus já sabe tudo antes que o mundo exista. É verdade. O papel de Deus não é esse. Isso é bobagem, brincadeira de criança. Mas é juízo no sentido de consciência. Eu tomarei consciência, segundo o olhar de Deus, sobre quem fui eu. Eu vou me ver como Deus me vê.
Eu vou tomar consciência pela forma como Deus me olha. É como se abrisse na minha mente um jato de luz que clareasse tudo. Que a gente pode dizer que é o auge do processo de autoconhecimento. A gente passa a vida inteira nesse processo de autoconhecimento, e é difícil, não é? A gente tem que fazer terapia, a gente tem que fazer curso, a gente tem que conversar com as pessoas, tem que levar muita bronca, tem que errar muito, e nisso a gente vai desenvolvendo essa autoconsciência. Quem sou eu? O juízo particular é essa grande tomada de consciência. Quem foi Carlos Magliano no mundo? Debaixo do olhar de Deus, como Deus viu. Esse é o auge do autoconhecimento. Isso é o juízo particular, Tiago. Está vendo que não tem nenhum tribunal, não tem nenhum Deus falando você vai para o inferno, você vai ser condenado. Não. Não tem um Deus tomando conclusões e batendo um martelo na mesa. Tem uma visão clara para mim mesmo de quem fui eu, uma tomada de consciência. Isso é o juízo particular. Ok. E aí é como você disse antes, após essa tomada de consciência, eu me dirigirei para o meu destino final, o céu, ou o inferno, ou o purgatório, para onde for. Deixa eu fazer até uma pergunta que tem a ver com a nossa última aula de São Miguel a Satanás, que o título da aula foi justamente esse, né? E o inferno? O inferno é a ausência total de Deus. Isso. Então, nessa tomada de consciência, vê se eu estou pirando aqui, se eu estou viajando, nessa tomada total de consciência que a gente vai ter, quando a minha consciência chegar ao nível de falar assim, poxa, eu vivi a minha vida longe da vontade de Deus, eu não ajudei os pobres, por exemplo, eu não fui uma pessoa caridosa, eu não fui uma pessoa boa o suficiente, a minha consciência, ela toma... Ou melhor, eu vou tomar total consciência que a minha vida não foi buscando a Deus, então na eternidade eu estou tendo a ausência total de Deus. É basicamente isso que é a tomada de consciência das suas escolhas, de como você guiou a sua vida. É porque a questão pegando essa parte do inferno, né? Sempre foi colocado na nossa cabeça, né, e ilustrado que abre um chão, a gente cai dentro de um lago de fogo, né, e que tá lá o negócio borbulhando e o capeta do lado com um tridente para te espetar. Uhum. Eu acho que é muito pior isso, sabia? A tomada de consciência é muito pior do que você cair dentro de um... A tomada de consciência não tem apelação, não tem você... eu tô sendo injustiçado. Não, você compreendeu. Imagina a tristeza profunda que a pessoa fica. Você compreendeu. Porque a gente vai ter emoções, não vai? O inferno, eu comparo como a grande frustração da sua vida. É você olhar para a sua vida e falar, minha vida foi um vazio. O inferno é você encontrar-se com o vazio absoluto. Onde você não conhece nada de realização. Você foi uma frustração. Uau. Não é? Terrível. Nossa, chega a arrepiar. Não, mas... Você está arrepiando comigo falando? Você imagina o seu juízo já particular. Pensou? Não, mas é muito mais pesado. É porque é consciência, nível de consciência. Sim. Agora... Me responde, a gente vai ter as emoções? A gente vai ter a capacidade de se sentir triste? A emoção, tal como a gente conhece hoje, é um fenômeno do corpo. É químico. Emoção é algo químico. Agora, a alma, antes da ressurreição, porque depois terá a ressurreição, mas antes da ressurreição, a alma tem as suas tristezas também, que é difícil eu falar, porque eu não sei como é produzida uma emoção na alma, eu sei como é produzida no corpo. Sim. Mas, com certeza, alegria, tristeza, isso faz parte da experiência. Talvez em outras dimensões, né? Certo. Não nesse nível de tristeza que eu tenho aqui, que é um fenômeno químico meu.
Certo. Tá? Uau. Tá. Continuando. Então agora eu vou te fazer outra pergunta. Ih. Aí, a justiça de Deus já aconteceu, como disse Paulo. E a justiça de Deus é o quê? É tomar consciência. Não, a justiça de Deus que já aconteceu. Perdoar. É o perdão. É o perdão. Isso. É o perdão. A justiça de Deus que já aconteceu é o perdão. Sim. Eu posso, durante a minha vida, abraçar esse perdão de Deus ou não. Eu posso abraçar essa misericórdia de Deus ou não, ou repudiá-la. Porque, veja, no dia a dia da minha vida, não é que eu vou fazer as coisas para ser perdoado. Perdoado eu já estou, como disse Paulo. No dia a dia, o que eu vou fazer é coisas para eu aceitar esse perdão que Deus já me deu. É viver de acordo com esse perdão que Deus já me deu. É dar o meu aceite a esse perdão que Deus já me deu. Compreende? Uhum. E eu posso negar esse perdão. Ou eu posso abraçar esse perdão. Isso eu vou construindo ao longo da minha vida. E aí eu chego no meu juízo particular, que sou eu com Deus, e tenho esse autoconhecimento aflorado sobre quem fui eu a partir do olhar de Deus. Beleza? Beleza. A partir do juízo particular, a pessoa se encaminha, céu, inferno, purgatório, o que for. Tá bom. E o juízo final? Você disse que é uma segunda instância Não, eu falei de apelação. Não. O STF da fé. Eu falei que é a confirmação do que aconteceu ali no Mas precisa particular. confirmar? Como eu falei, a explicação que eu sempre ouvi era mais focado no pessoal que estava no purgatório. Não tanto a questão Sim. do céu e inferno, que eles já estão lá. Porque eu até perguntei uma vez... Não, mas a pessoa que está no purgatório, ela já está salva. Exato. Então, A simplesmente... gente tem, vamos fazer propaganda, quem não assistiu, tem um podcast aqui sensacional sobre o purgatório. Sim. Agora na temporada de 2025. Volta aí os vídeos e procura. Sim, uma vez eu até fiz uma pergunta a um padre sobre a questão de os santos que são canonizados. Nós acreditamos que eles já estão no céu. Eles vão passar pelo julgamento final? É a pergunta que eu fiz. Então, aí é que tá. Pelo juízo particular, todos passam. Lembrando que juízo particular não é Deus batendo martelo e lendo suas penas. É a tomada de consciência do indivíduo. E o juízo final, o que é? É a mesma coisa, mas é a tomada de consciência enquanto humanidade. Então a pessoa que não morreu, ela vai ter essa tomada de consciência. Todos vão ter. Óbvio. Você está falando que não morreu porque Que Jesus voltar agora, não estamos vivos. Exatamente. Então, Paulo explica isso. Quando ele vier, os que estão vivos serão transformados. Ou seja, passarão pelo processo que todos passam. Os que passaram pela morte serão transformados pela ressurreição. Os que não passaram pela morte serão transformados também. Que não é o arrebatamento. Não, arrebatamento não existe. Arrebatamento não existe. Isso é um assunto que vai muito também para dentro. Né? Mas arrebatamento, atenção, não existe. É uma doutrina criada tem 100 anos. É uma doutrina criada nos Estados Unidos e que deixa as pessoas um poço de arrogância. Ficam, porque elas se acham do time que vai ser levado e quem não é do time dela vai ficar aqui pagando. Uhum. Então a doutrina do arrebatamento é horrorosa, só serve para encher as pessoas de vaidade. É verdade. É verdade. E para fazer filme. Ah, sim, o filme Deixados para trás. Exatamente, é um filme. Mas vamos lá, vamos falar do juízo final agora? Vamos. O juízo final é o que vai acontecer no último dia da humanidade, na volta de Cristo, quando aí sim, você, Tiago, eu, Romito, todos nós, tomaremos consciência enquanto humanidade. O que foi a humanidade sob o olhar de Deus. Entende? Aqueles pequenos gestos que você fez, Tiago, e que ninguém valorizou, nesse dia, a justiça vai ser feita, porque vão saber a importância do Tiago. Aqueles grandes gestos que todo mundo filmou e aplaudiu,
talvez nesse dia se perceba que era mais marketing do que alguma coisa genuína. Então é a tomada de consciência da humanidade enquanto seres de uma comunidade que viveram num planeta juntos. Nossa, Por isso é que no juízo final, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, Jesus simboliza o juízo final falando: você deu de comer a quem tem fome, ou seja, a sua relação humana como foi? Não. Faz total sentido, cara. Entendeu? E fazendo propaganda, a gente vai ter um aulão sobre isso também, né? Sobre o fim do mundo, né? Isso. Terça-feira agora, dia 9, vai estar aberto aqui no YouTube ao vivo, 19h. Nós vamos ter o último aulão do ano. E esse aulão é comemorativo, porque a gente terminou o estudo dos 4 evangelhos, versículo por versículo. Está tudo na Bíblia Mais. E para comemorar essa finalização, eu escolhi esse tema, que é qual fim do mundo Jesus anunciou no Evangelho? Sobre qual fim do mundo Jesus falou no Evangelho? Esse é o tema. Como assim sobre qual fim do mundo? Porque a gente tem que entender bem o que Jesus está falando ali. E Jesus não está falando sobre uma destruição final de mundo, que vai ter peste, que vai ter doença, que vai ter terremoto, nada disso. A gente tem que entender exatamente o que está sendo dito ali. E Jesus está falando sobre um fim do mundo, sim, mas não é sobre o nosso fim do mundo. É sobre um outro fim do mundo. Então aguarde, porque é o aulão de terça agora, dia 9, para comemorar esse fechamento do estudo dos evangelhos. E quem é aluno da Bíblia Mais vai ganhar um presentão. Eu vou anunciar nesse aulão o meu presente de Natal para os alunos da Bíblia Mais. Eu acho que vocês vão gostar. Você já sabe? Já sabe? Já usou? Já. Não pode fazer. Quase. Ó. Se essa cena aparece no juízo final... Quase aí. Não, mas excelente, tá? Não perca, que é incrível. E só uma pergunta. Esse último dia, Jesus deixou algo dizendo como vai ser esse último dia? Objetivamente, não. Não. A única coisa que ele conta é em forma de uma parábola, que vou perguntar, você aquele que estava passando fome era eu. Estive com fome, me deste de comer, estive com sede, me deste de beber, ou não me deste. Claro que isso é uma parábola, né? Porque Jesus não vai pegar. Se o mundo acabar hoje, contam que já passou por aqui 150 bilhões de habitantes. Digamos que seja isso e que acabe hoje. Jesus não vai virar para 150 bilhões de pessoas e perguntar um a um isso, porque ele já pensou? Ainda bem que o meu é letra T. Vai ficar por último. Chegar lá já tá cansado. Ele é o William W, né? Eu sou C, então eu vou primeiro. Exatamente. Dos primeiros ali. Mas óbvio que não é assim, é em forma de parábola, né? Então a gente só tem noção dessas coisas por parábolas, por símbolos. Porque como é que você vai falar de realidades espirituais com uma linguagem que é material? Não tem. Verdade. A gente só pode falar da realidade espiritual comparando ela, isso é uma parábola, comparação. A palavra parábola quer dizer comparação. Comparando com alguma coisa do dia a dia. Por isso que Jesus contava parábolas, porque ele falava de realidades celestes, dando exemplos de coisas terrestres. Do cotidiano, né? Exatamente. Sim. Essa questão também de fim do mundo, né, de último dia, também teve influência de outras culturas, porque dentro dos estudos que a gente tem na Bíblia Mais, a gente vê como que a Bíblia, como um todo, foi influenciada por outras culturas. Essa parte também de julgamento, né, como você falou, e de último dia, também teve influência de outras culturas? Totalmente. A ideia inicial de juízo final é dos persas. É da religião de Zoroastro, que é de 500 anos antes de Cristo. Então,
os persas desenvolveram muita linguagem, muitos símbolos, muitas imagens que influenciaram os judeus e influenciaram até o Novo Testamento. Então você encontra na religião de Zoroastro a ideia de anjos, a ideia de batalha final, de juízo final, de ressurreição. Então você já tem isso da cultura persa. Excelente, excelente. Muito bom. Que tema legal, hein? Gostou, Tiago? Gostei. Foi Então legal. atenção, gente. Terça-feira, depois de amanhã, tem um super aulão encerrando 2025 com o tema de qual fim do mundo Jesus falou nos evangelhos. Vai estar aqui também no YouTube, aberto para todo mundo. O aulão ao vivo, ele é gratuito, aberto para todo mundo. A gravação é exclusiva dos alunos da Bíblia Mais, seja do curso bíblico, seja do curso de teologia, tá bem? Ótimo. Hoje você preparou o que no Para Além da Homilia? Para além da homilia. Hoje eu peguei a primeira leitura. Estamos no segundo domingo do Advento. Segundo domingo do Advento. Primeira leitura, leitura de Isaías 11, de 1 a 10. Sim. Posso ler? Pode. Naqueles dias nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e discernimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontrará ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força de sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa, e o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos, nem mortes, por todo o meu monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor, quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-las as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bonito o texto, né? Eu já vi isso nos folhetos Testemunhos de Jeová. Isso, que eles desenham, Uhum. o pessoal tudo num jardim, fazendo um piquenique. Fazendo carinho leão, à onça. Fazendo a onça, o leão, tudo bonitinho assim. Sim. Aí, como nós estamos para além da homilia, o nosso interesse no texto é técnico. Sim. O nosso interesse no texto é quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, não é? Com qual motivo. E esse texto é de Isaías. Ele é um texto de 700 anos antes de Cristo. Vamos arredondar. Por que a igreja botou na liturgia desse domingo esse texto? Porque está chegando Natal. E é um texto que a gente projeta em Jesus. Que Jesus é esse que vai repousar o Espírito de sabedoria, de discernimento, de conselho, de fortaleza, e que vai trazer a paz. E o símbolo da paz é isso. É o urso e leão pastando juntos. Você já viu o urso pastar? Não. Mas aqui, É verdade. o urso junto com a vaca vai pastar. É mamífero, não é? O urso é mamífero, não é? Ué. E aí você tem aqui, ó, a vaca, como é que é?
O lobo e o cordeiro viverão juntos. Você já pensou o lobo e o filhote da ovelha juntos? Não vai. Amigos? Não tem como. Jesus, quando falou para os apóstolos irem pregar o evangelho, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Pois é. Não era isso aqui. Porque isso aqui é uma imagem romanceada de que vai vir alguém para trazer a paz. É o que eles esperam até hoje. Aí é que tá. Aí é que está. E isso aqui no Antigo Testamento já tinha se cumprido. Antes de Jesus. 2 vezes. Porque é assim, gente, vamos entender bem. O texto é escrito para um momento. Certo. O momento passa. As pessoas daquele momento morrem. Mas o texto sobrevive, o texto continua. Então, lá na frente, alguém pega esse texto e aplica a uma situação daquele momento agora. Aí aquela situação acontece, passa, as pessoas morrem, o texto continua. Vai chegar lá na frente, alguém vai pegar o texto, isso vai se cumprir agora. É assim que acontece. Então, olha que interessante. Quando Isaías escreveu isso aqui, 700 anos antes de Cristo, Isaías está em que contexto? Se você voltar um pouquinho o livro, vai ter uma outra profecia conhecida, que é Isaías capítulo 7, versículo 14. Eis que uma jovem, que está traduzido como virgem, mas no hebraico é jovem. Eis que uma jovem está grávida e conceberá e dará à luz a um filho, e porá o nome dele de Emanuel, Deus conosco. Não é isso? Sim. Que também isso é atribuído a Jesus. Mas quando Isaías escreveu, ele estava escrevendo para Ezequias, o filho do rei Acás, que iria nascer. Porque havia tido a invasão da Assíria em Israel Norte, e eles estavam com muito medo de mais perseguições. Aí, o que acontece? Isaías diz para Acás: fica tranquilo, porque a sua esposa, essa virgem que concebeu, é a mulher de Acás. Ela está grávida, vai nascer um filho, que é Ezequias. E ele será chamado Deus conosco, porque ele vai ser rei. Deus conosco era um título de rei. E o seu reinado vai continuar. É isso que Isaías escreveu para aquele momento. Então aqui, esse que virá cheio do Espírito, sabedoria, de conselho, não sei o quê, é Ezequias. Porque Ezequias, eles tinham a esperança que Ezequias traria paz para aquele momento conflituoso. Então, quando Isaías escreveu isso aqui, esse que vai vir, que vai trazer essa paz, esse espírito de discernimento, é Ezequias. Então, quando Ezequias nasceu, isso se cumpriu em Ezequias. Acabou. Aí o que aconteceu? Morreu Isaías, morreu Ezequias, morreu todo aquele pessoal. Passou 200 anos. Todo mundo lá morreu, mas o texto não morreu. O texto estava na mão de pessoas 200 anos depois. Aí a gente está agora 500 anos antes de Cristo. 500 anos antes de Cristo tem a invasão da Babilônia, em Judá. Eles levam o pessoal cativo para a Babilônia. 70 anos depois eles voltam. Voltam para refazer o reino. Quem é que volta? Zorobabel. Zorobabel agora vai querer também cumprir isso aqui. Vai querer aplicar nele isso que Isaías tinha dito para Ezequias. E aonde que a gente vê essa ideia de que Zorobabel estava cumprindo isso aqui? Em Gênesis 1. Gênesis 1 foi um texto escrito no período de Zorobabel, quando ele está organizando Jerusalém após o cativeiro da Babilônia. E ali, naquela descrição, é aquele texto famoso. E Deus disse, faça-se a luz foi feita. E no final, Deus entrega toda a criação para o homem ter domínio. Qual homem que tem domínio de tudo? O rei. Então, aquele homem que Deus entrega a criação é o rei, Zorobabel. Aquele texto foi escrito
para mostrar que agora Deus entregou Jerusalém na mão de Zorobabel, que era o rei. E ali é muito interessante, porque o que Deus fala que todo mundo vai comer é o quê? Vegetais, as sementes. O texto de Gênesis 1 é vegetariano. Todos vão comer sementes e vegetais, até as feras do campo. Está dizendo lá em Gênesis. Agora, por que o autor de Gênesis 1 escreveu isso? Que as feras vão se alimentar de verduras e sementes. Porque já tinha esse texto de Isaías aqui, dizendo que a vaca e o urso, o cordeiro e o lobo, o leão vai pastar junto com o boi. Então, Gênesis 1 quer dizer, olha, aqui com Zorobabel está se cumprindo o que Isaías previu. É um reino de paz agora. Zorobabel está instalando a paz em Jerusalém. Então o texto foi escrito para Ezequias, depois ele foi usado por Zorobabel e 500 anos depois de Zorobabel vem Jesus. E os cristãos vão usar esse texto para falar de Jesus também. Excelente. Interessante? Interessante. Então é isso. Olha. Para além da homilia. O texto vai sendo utilizado. Vai sendo utilizado. Sim. Vai sendo utilizado. Interessante. É porque não vai vir ninguém mais além de Jesus. Sim. Jesus encerra essa revelação toda. Mas se agora viesse um outro, por exemplo, ia pegar esse texto e aplicar para o outro. Mas isso é feito com Apocalipse, por exemplo, né? É pegado que já aconteceu. E... O Apocalipse é assim. É. Ele é um texto que conta algo que já aconteceu naquele tempo lá de João. Sim. E ele continua sendo aplicado para falar do que vai acontecer hoje. Alguma parte fala que é o que já está acontecendo, outra parte é o que vai acontecer. Isso. E vai sendo contado. E né? vai embora. É interessantíssimo. Quando a gente estuda, a gente aprende que quando você não tem o contexto, você arruma muito pretexto. Essa que é a verdade. E para a gente não cair na cilada de falsos pregadores, a gente precisa estar bem munido de informações. A gente precisa ter, como a gente tem vários comentários, vários relatos de pessoas que tinham medo da fé, que achava que tudo que os outros falavam era verdade, não tinha muito conhecimento próprio, não tinha opinião própria, não tinha a sua própria interpretação, mas depois que começaram a estudar aqui na aula de teologia ou os cursos bíblicos, caíram as escamas dos olhos e começaram a ter ali um relacionamento com Deus de pai para filho, né? Isso. Que não pode ter um relacionamento de medo de pai para filho, né? É um relacionamento de amor. Poxa, eu amo meu pai, né? Não tem como meu pai ser um cara assim, tão vingativo, que vai pesar a mão, né? E eu acredito que a Bíblia Mais, ela tem esse benefício para todo mundo que é aluno, seja do curso bíblico, seja do curso teológico, é uma forma da gente poder aprender, né, mais sobre Deus, mais sobre a Bíblia e principalmente a gente ter essa consciência, tomada de consciência, né, sobre o que é a palavra de Deus. Esse processo de tomada de consciência já tem que começar agora. Exatamente. Não tem que esperar o juízo particular, não. Já começa agora. Exatamente. A gente está preparando uma boa programação para 2026. Então, quem quiser saber das nossas informações, quem quiser receber os nossos convites, os nossos links, entra no nosso grupo de WhatsApp gratuitamente. O link está aqui na descrição do vídeo. Também tem o QR Code aqui na tela. Você entra no nosso grupo e fica aguardando. Sempre que a gente tiver uma novidade, uma informação interessante, um convite para você, aí você vai ser informado pelo grupo. Se você puder, você participa, tá bem? Então entra no nosso grupo, é totalmente gratuito e você vai saber de tudo que acontece para os católicos que querem saber. Excelente. Agora tá na fé, tá demais, hein? Ah, é? É. É aquele bom? Esse aí é legal, hein? Esse eu gostei. Vamos ver. Antes do Romito colocar, eu vou fazer uma pergunta. O Romito joga pra cá. Você sabe fazer o sinal da cruz? Essa é a pergunta que eu vou jogar. Aí agora a gente vai assistir ao vídeo. Olha aí.
Até chega, levanta a poeira. Opa! Agarra, vivente. Não, passa de novo. Passa de novo isso aí. Queria ver, Thiago, se fosse com você. Até chega, levanta a poeira. Tatuada lá, ó. Oi! Opa! Ele chega a dar uma... Agarra, vivente. Excelente. Essa é muito boa, Thiago. Muito bom. Como é que faz o sinal da cruz, Thiago? É assim, ó. Assim. E aí, Carlos, como que faz o sinal da cruz? Tem gente, não, agora falando sério, né? Tem gente que fala que é com a mão aberta, tem gente que fala que tem que fazer uma pinça, né, pra fazer assim. Tem um jeito certo pra fazer o sinal da cruz? Tem várias maneiras, né? Desde o Papa Pio V ficou definido aqui para nós, chamados o Ocidente, né, fazer com os 5 dedos abertos, para significar as 5 chagas de Cristo. Então você faz com a mão aberta, não precisa ser assim igual que eu estou fazendo, fazendo assim só para o pessoal ver, mas assim, né? Assim, né? Agora, os católicos orientais, eles já têm aquele formato de pinça, que é assim, ó, 3 dedos aqui e 2 aqui. O que significa isso? Esses 3 dedos que se unem aqui é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Esses 2 aqui é a natureza divina e a natureza humana de Jesus. E a palma da mão é o ventre de Maria, que abraça a natureza humana e a natureza divina no ventre dela. Então é cheio de significado, né? Santíssima Trindade, natureza humana e divina e o ventre de Maria. E aí faz o sinal da cruz assim. Agora, quem inventou isso, esse sinal da cruz? Não sei. Não? Não. Tem um inventor. Tem? É um santo. São Severino de Colônia. Olha. Ele foi o primeiro, que se tem notícia, né? A traçar um grande sinal da cruz assim sobre o corpo no seu leito de morte. Olha. E aí depois isso foi sendo ensinado por padres dominicanos, agora não tenho certeza, mas foi sendo difundida essa oração, que é uma oração. Ali o que ele faz é mais ou menos assim Deus me livre. É um amuleto de sorte, né? Às vezes o cara vai entrar no campo de futebol, ele faz assim, porque ele quer, é como se fosse um amuleto protetor, um escudo protetor. E não é nada disso, é uma oração. O sinal da cruz é uma oração. Sim. Então você faz essa oração. Agora, o Papa Inocêncio III, ele deu uma explicação interessante. Por que o gesto... Eu falei Pedro, porque o gesto, Tiago, começa na testa, vai até o umbigo, mais ou menos. Depois ele vai para o lado esquerdo e aí vem para o lado direito. Por que ele faz esse gesto? Por que ele não, por exemplo, começa de baixo para cima? Ia ser o sinal da cruz também. Não é? Sim. Aí o Papa Inocêncio III, ele dá uma explicação. Ele explica assim, ó. A gente traça a cruz de alto a baixo para mostrar que Cristo desceu do céu à terra. E a gente leva de um lado a outro para mostrar que Cristo nos tirou da miséria e nos levou para a glória. Então você faz Cristo de alto a baixo, do céu à terra, nos tirou da miséria e nos levou para a glória. Bonito, né? Bonito, bonito. E como é uma oração, em quais momentos que é o ideal ou o correto da gente fazer esse sinal da cruz? Qual que é o momento certo de orar? Todos os momentos? Da hora que quiser. Né? Mas, por exemplo, é um costume da pessoa passar em frente a uma igreja e fazer o sinal da cruz. É costume. Né? Em sinal de respeito. Não tem uma regra? Não tem regra isso. Entendi.
Então Não é tem. interessante. E uma outra dúvida também que o pessoal sempre fala, né? Eu tenho que fazer o sinal da cruz certinho para não ser uma cruz de cabeça para baixo. Isso daí Isso é bobagem. outra bobagem, né? Por quê? Cruz de cabeça para baixo pro católico É Pedro. é Pedro, não é Satanás. Os satanistas inventaram depois que a cruz de cabeça para baixo era Satanás. Mas eu não sou satanista, eu não creio nisso. Então eu fico com a tradição católica. Na tradição católica, cruz de cabeça para baixo representa Pedro, o primeiro Sim. papa. Ponto. E a questão não é se eu fizer... outro dia eu fiz um vídeo que fiz o sinal da cruz, aí o pessoal comentando lá, olha, observa que ele faz de cabeça para baixo. O que importa é a minha vida. O que importa é o modo como eu vivo. É a verdade que eu carrego. É o modo de lidar com as pessoas. O sinal é apenas um sinal. Agora, se eu estou fazendo com ele mais para cá ou mais para lá, pelo amor de Deus, gente. Sim. E para finalizar, para a gente ir para os católicos que perguntam, né? Ou católicos perguntam, na hora da proclamação do evangelho na missa, a gente faz na testa, na boca e no peito. No final, se faz o sinal completo ou somente as 3? São duas coisas diferentes. Tá. O persignar-se é na testa, na boca e no peito. Uhum. Aí, se você quiser, você complementa com o sinal da cruz. Agora, o que fala aqui? É que possa ser um meu entendimento, que eu possa proclamar e que eu possa guardar. Isso. Porque também tem o outro, que é pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Não é isso que é falado no Evangelho. Sim. No Evangelho é falado esse que você falou aí. Acertei de primeira. Acertou. Católicos perguntam. Qual é o certo, Carlos? Católicos que perguntam ou católicos perguntam? Só pra gente definir O certo? o nome desse quadro. Católicos querem saber. Não, o nome do quadro. Não, você que dá, é você que inventou isso. Então, Você define. católicos perguntam, Tá pronto. bom. Eu te disse já que católicos perguntam, ia ser o nome nosso geral, né? Sim. Mas gostei mais na hora de católicos querem saber, sei lá por quê. Tá, vamos lá. Maria Villalonga. Por que Jesus não fugiu? Ser morto não era vontade de Deus? Foi porque não deu tempo? É negócio lá dos gregos ter dado refúgio e tal. Eu acho que a interpretação é essa. Ela queria que Jesus... Então, Jesus fugiu várias vezes. É verdade, né? Ao longo do evangelho, você vai vendo que quando ele via que, por exemplo, primeira fuga dele, quando ele estava na Judéia, ainda lá com João Batista, quando João Batista foi preso, o que diz o evangelho? Que ele, sabendo que João Batista tinha sido preso, foi para a Galileia. Ele fugiu. Não é? Em outras passagens mostra, quando ficou muito tumultuado, que tinha muita gente perseguindo ele, a turma lá dos fariseus, ele foi para o outro lado e passou uns dias fora, escondido. Está lá nos textos dos evangelhos. Você vai lendo, você vai encontrando. Ele fugiu do povo. Quando o povo quis nomeá-lo rei, está lá em João 6, ele saiu e se escondeu. Quando vinha muita gente de um lado, ele atravessava a margem do rio para o outro. Jesus fugiu várias vezes. Agora, ia chegar um momento em que eles iriam fazer um cerco. Porque Jesus não era um suicida, Tiago. Jesus não estava correndo em direção para morrer. Ele tinha uma missão, ele tinha uma bandeira, uma ideia, e ele ia enfrentar. Só que ele não ficava buscando, quero enfrentar agora. Não, o que dava para ele sair fora, ele saía. Sim. Agora, chegou um momento em que ele não saiu mais. Foi quando ele foi a Jerusalém, pela última vez, e que lá fizeram um cerco e Judas o denunciou. Sim. Então ali já não dava mais. Agora, tem uma passagem ali que Mateus e Marcos contam que fica uma dúvida. Porque Jesus está com os apóstolos lá no Jardim das Oliveiras. Ele faz as orações dele, aquela famosa oração, afasta de mim esse cálice. Quando ele volta da oração, ele fala assim para os apóstolos, levante, vamos, porque aquele que vem me prender está chegando, ou aqueles que vêm me prender já estão chegando.
Aí o texto faz assim: enquanto ainda falava, Judas chegou com a tropa. Então fica uma dúvida aqui. Jesus disse assim: vamos, levante, vamos, porque aquele que vem me prender já está chegando. Vamos o quê? Vamos sair daqui e ir embora, ou vamos em direção a eles? Entendeu? Será que Jesus ali também poderia sair e só não saiu porque chegou a tropa? Sim. Porque o texto é assim: enquanto ele ainda falava, eles chegaram. Dá a impressão que Jesus foi pego de surpresa. Sim. Então é uma incógnita que tem ali nos textos, tanto de Marcos quanto de Mateus. Jesus iria sair, como ele já saiu outras vezes, Sim. ou ele estava falando, vamos em direção a eles? Sim. Interessante. Leiam lá e depois vocês me deem as suas avaliações. E a gota d'água para essa situação foi a revolta dele em frente ao templo, a derrubada dos cambistas, ele ter pegado o chicote e tudo mais. Essa foi a gota d'água? Esse fato, em Mateus, Marcos e Lucas, os 3 evangelhos chamados sinóticos, que têm a mesma estrutura, é ali o momento mais grave, mais tenso da relação de Jesus com o templo. E a partir dali se intensificam muito as perseguições a ele e definem matá-lo. Em menos de uma semana ele está morto. Em João é diferente, porque João ele não escreve um evangelho preocupado com a história cronologicamente. Ele está preocupado em passar uma mensagem. Então João põe Jesus no templo lá no início, é lá no capítulo 2. Nos outros 3 evangelhos é no fim, é na última semana. Em João é no início. E o que em João vai desencadear a decisão de matá-lo é a ressurreição de Lázaro. Mas isso é a construção que João fez. Uau, interessante. Né? Dora Godoy trouxe um assunto aqui que o Carlos... Dora tá participante aqui do nosso podcast. Muito bem, Dora. E eu acho que o Carlos vai ter uma opinião forte sobre isso. Tiago gosta, né? Vamos lá. Professor Carlos, hoje na homilia o padre mencionou que muitos se apegam demais à Bíblia do ponto de vista histórico e se esquecem de alimentar a fé. Mexeu comigo. Aí fiquei confusa, porque desde que comecei a estudar os fatos históricos aqui com vocês, eu penso que melhorou muito a minha postura de fé. E então? Eu não sei o que esse padre entende de fé. Como é que ele entende, né? Deixa eu reformular a frase que deu a impressão que eu disse que o padre não entende nada de fé. Não é isso. Eu vou reformular. Tem que verificar o que o padre quis dizer com fé. O que é fé para ele? Quando ele diz assim, não podemos nos apegar à parte histórica da Bíblia, mas temos que alimentar a fé. Ele está fazendo uma separação entre pesquisa, estudo, análise técnica e fé. Ele está dizendo que são coisas diferentes. Coisas opostas, não é isso, Tiago? Pelo que eu entendi aqui na interpretação, é que se você alimenta a parte histórica, você perde a fé. Então, se eu alimento a parte histórica, eu perco a fé, eu nunca tive fé. Eu tinha superstição, eu tinha crendice. Porque se é fé genuína, ela vai ser fortalecida pela parte histórica. É verdade. E aí eu recomendo ler uma encíclica do Papa São João Paulo II, Fé e Razão. O Papa São João Paulo II diz que a fé e a razão, elas caminham juntas, elas são 2 asas que devem voar juntas. Então eu não sei, aí Dora, você teria que perguntar ao padre, o que o senhor quis dizer com isso? Porque aí eu daqui não sei dizer o que ele estava querendo dizer, compreende? A princípio, parece que está errado. Parece que ele separa entendimento histórico, técnico, de pesquisa, de conhecimento científico da Bíblia
com fé, põe em oposição isso. E não pode estar em oposição, por quê? Porque para ele ser padre, ele estudou isso. Ele estudou essas coisas. É verdade. Então, tem que perguntar a ele aí. A Joelma perguntou o seguinte: os salmos imprecatórios são usados ainda hoje por pessoas que desejam o mal do próximo? Devem ser usados, velho. Existem até em determinadas comunidades religiosas oração contrária. Já ouviu falar? Eu tô com um problema com o Tiago aqui. Aí eu penso assim, o Tiago deve estar fazendo orações contra mim. Orações imprecatórias, rogando pragas para mim. Então eu vou fazer uma oração contrária para barrar o que ele está me mandando e devolver para ele. Como se fosse uma guerra de oração. Oração contrária. Pesquisem aí. Gente, tem doido para tudo. Tá doido, hein? Eu já ouvi a tal da quebra de maldição, né? Aquelas quebras de oração, que o pessoal evangélico normalmente faz, né? Mas isso daí é a primeira vez. Porque nesses meios, como eu falei no último podcast, nesses meios, oração é meio que um feitiço mesmo. Isso é verdade. É uma manipulação espiritual, é um abracadabra, né? Então eu tenho que fazer para me blindar, para me proteger. E, gente, Deus me livre, isso leva a pessoa a ficar paranoica. E isso leva as pessoas à doença. Sim. Então eu não fico aqui denunciando essas coisas porque eu gosto de falar mal dos outros. Não. Eu fico aqui falando essas coisas porque isso é doença, isso deixa as pessoas perturbadas. É triste. Comenta aí, falar Romito. o Romito. Romito agora tá saidinho, Isso né? também acaba entrando no nosso juízo, né? Como assim, nosso juízo? As pessoas ficam orando pelo mal. A consciência dela acaba ficando pesada em Claro, relação a isso, não? Isso aí, você desejando o mal pro outro. Primeiro que desejar o mal pro outro é uma droga. Tem uma história do cara que segurando carvão, brasa quente, né? Ele falando assim, ó, quando fulano passar aqui, eu vou jogar na cara dele. Mas enquanto isso, ele tá se queimando todo. É verdade. Então, guardar rancor, mágoa, desejar o mal do outro, é construir a doença dentro dele. Verdade. Porque ódio e doença são irmãos gêmeos. É verdade. Então, isso já é uma droga. Agora, transformar essa droga ainda em oração, botar Deus participando do seu desejo de ferrar o outro. Já pensou? Aí é loucura total, né? Professor Carlos, quando Jesus fala, o Pai sabe tudo que precisamos antes que a gente peça, ele não diz, o Pai dá o que precisamos? É a mesma coisa? Ou dá para juntar o que ele diz também? Pede e receberá. Aí ele sabe, mas nós temos que pedir para receber? Não penso assim, tá? Mas acho que cabe a pergunta. Professor, é bom demais para explicar. Explica aí, por favor. Obrigado e parabéns pelo podcast. Professor, é bom demais para explicar. Agora se vira. Não, entendeu? O que eu entendi é o seguinte. Ele pergunta assim, em Mateus 6,8, Jesus diz, o Pai sabe de tudo que vocês precisam antes que vocês peçam. Certo. Beleza? Aí ele fala, o Pai sabe, mas não quer dizer que ele dá. Ele sabe, mas não quer dizer que ele vai dar. Jesus falou que ele sabe, não que ele dê as coisas. Isso é o que ele está perguntando. Aí depois ele coloca, mais à frente no Evangelho de Mateus ele diz, pedi e recebereis. Então quer dizer que o Pai sabe e para ele dar a gente tem que pedir? Aí ele tá falando que ele não pensa assim, mas ele quer me complicar a vida. Aí ele mandou essa pergunta. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Mateus capítulo 6, o famoso Sermão da Montanha. Mateus capítulo 6, versículo 5 em diante. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração
pondo-se de pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Ou seja, oração não é para plateia. Tem gente que faz orações lindíssimas com o microfone na mão. Oração não é para plateia. Oração é relação com Deus. Aí ele continua. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora teu pai que está lá em segredo. E teu pai que vê no segredo te recompensará. Ou seja, a oração é algo no secreto, é você e seu pai. Pode ter oração em grupo? Pode. Mas o essencial não é. A oração não é com o microfone na mão. Oração é seu relacionamento com Deus. Versículo 7. Nas vossas orações, não useis de vãs repetições, como os gentios, aqueles que não conhecem Deus, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Ou seja, os pagãos, os gentios, os que não conhecem Deus, eles ficam pensando que é pela força das palavras que eles vão ser ouvidos. É pelo muito falar que eles vão ser ouvidos. Não faça como eles. Aí Jesus completa, versículo 8. Não sejais como eles, porque o vosso Pai sabe que tendes necessidade antes de lhe o pedirdes. Então aqui, nesses 2 versículos, já tem a resposta para a pergunta dele. Porque ele falou assim, o Pai sabe, mas não quer dizer que dá. Para ele dar, nós temos que pedir. Não. Porque Jesus falou que não é o muito falar que vai fazer a gente ser atendido. Não é o falatório no ouvido de Deus, não é o palavreado excessivo. Não é a oração repetida com insistência, desesperada, uma ansiedade horrorosa que vai fazer Deus nos atender. Então, a premissa dele de que Deus sabe, mas não dá e só dá quando pedimos, está errada. Está errada porque Jesus falou antes do versículo 8, que o Pai sabe, ele disse antes que não é pelo palavreado excessivo. Então, mais adiante no capítulo 7, quando ele fala, pedi-vos será dado, aqui ó, 7:7, pedi-vos será dado, buscai e achareis, batei-vos será aberto, já é depois de você ter entendido que o Pai sabe de todas as coisas. Então a ênfase aqui é para você pedir sim, orar sim, mas sem desespero, porque quem te ouve é alguém que já sabe o que você quer, é alguém que já sabe o que você precisa, é alguém que cuida de você. Você não vai orar, pedir para um estranho, para alguém que você tem que fazer 1000 coisas para chamar a atenção dele. Não, você vai orar para um pai. Por isso que primeiro, eu acho sensacional o Sermão da Montanha, por isso. Primeiro, Jesus ensina o caráter de Deus. Quem é que está ouvindo a minha prece? É Deus, meu Pai. É aquele que sabe de tudo antes que eu peça. Depois é que ele vai dizer no capítulo 7, para a gente orar, para a gente pedir. Mas se eu estou pedindo e orando para quem? Para alguém que eu tenho que convencer? Não, é para o meu Pai, que sabe tudo que eu preciso antes que eu peça. Então a minha oração assim, ela é tranquila, ela é em paz. Não é uma oração de desespero, de sacrifício, de apavoro. É uma oração de tranquilidade, porque eu estou falando com meu Pai. Por isso que Jesus explica primeiro quem é o Pai, para depois falar sobre a oração, sugerir que a gente ore. Excelente. Feito? Uma aula, hein? Olha. A Maria perguntou o seguinte. Não acaba esse podcast hoje, Tá não? acabando, tá na hora ainda. Então tá. Vamos lá. Então, as 2 perguntas são muito boas que estão aqui. Ficou as 2 pro final aqui, então... Mas dá tempo? Dá tempo, só Então vai depender da sua resposta. Vai Vamos lá. lá. Professor, esse podcast foi um contribuidor muito grande para o momento que estou vivendo aqui na paróquia. Uma senhora que visitamos com a Pastoral da Saúde era muito católica, mas cheia de achar que a igreja e o padre tinham que atender os caprichos dela. Ela foi para outra religião, evangélica, claro. Certo. Percebemos que ela está sendo abusada espiritualmente, sendo obrigada a dar R$150 de dízimo para a igreja, dizendo que ela recebe uma cesta básica. Eu não Como é sei... que é?
ela recebe uma cesta básica da igreja, então tem que dar R$150 de dízimo. Então ela compra a cesta básica. Exatamente. Ah. Eu não sei como falar que com esse valor ela compraria uma cesta no mercado. Não deixamos de visitá-la, porque sabemos que quando ela cair na real, vai sofrer. E estamos lá para ajudá-la. É difícil por causa do fanatismo. Mas com 86 anos e sem ninguém para ajudar, não podemos deixar de acompanhar. Não, pelo amor de Deus. Foi o que a gente discutiu nos episódios que a gente tratou disso. O que vocês têm que fazer agora é estar ao lado dela, mostrar que vocês estão juntos, não ficar criticando. Primeiro que já tem 86 anos, né? Tá com dificuldade, tá fanática. Então o que você tem que fazer é estar do lado. Ir lá, bater um papo, e aí, tá precisando de alguma coisa? Tô aqui junto. Para no dia que, se vier esse dia, trincar a cabeça dela e ela começar a acordar, vocês estão ali ao lado e ela vai poder contar com vocês porque confia em vocês. Fora isso, é muito difícil. Ficar falando mal de pastor, ficar falando mal da igreja que ela tá. Aí é que gera na pessoa uma carapaça mesmo de defesa. Aí que a pessoa fica resistente mesmo. Não adianta. O jeito de ajudar é estar próximo e se mostrar uma pessoa de confiança. É isso. Excelente. Última pergunta vem diretamente do continente africano. Opa! Moçambique. Nós estamos longe, hein, Tiago? O Jonas Gonçalves, lá de Moçambique. Um bispo da Igreja Católica na Diocese de Moçambique recusa administrar o sacramento da crisma a uma jovem por apresentar-se de cabelo trançado. Qual é o vosso parecer? Obrigado a vocês pelo excelente podcast. Deus vos abençoe. Amém, meu irmão. Olha, eu nunca fui a Moçambique. Eu não sei, na cultura de vocês aí, o que significa o cabelo trançado. Eu estou em outra cultura, eu estou no Brasil. Então eu não sei culturalmente o que o bispo vê nisso. Um exemplo. Vamos dizer que cabelo trançado usa aí em Moçambique quem faz parte de movimentos satanistas. Estou exagerando. Aí o bispo olha para o cabelo trançado e fala, não, com esse símbolo eu não posso porque vai gerar um mal-estar na comunidade. Entendeu? Mas eu não estou em Moçambique, eu não sei o que significa cabelo trançado aí. Algo local, né? É algo local, é algo de vocês aí. Agora, se você me disser assim, não significa nada. É igual no Brasil, não significa nada. Então, tem que perguntar ao bispo por que ele está fazendo isso. Deve-se perguntar a ele. Sim. O que isso impede? Porque, assim, regra da igreja, zero, não tem. Não tem nada que impeça. Mas pode ser uma visão local do bispo e que esse cabelo trançado significa alguma coisa aí em Moçambique. Pena que eu estou longe, senão eu ia aí perguntar ao bispo para a gente aprender. Mas se você quiser perguntar e trazer a resposta para nós, todos vamos aprender juntos. Legal. O Romito trança o cabelo, né? Você trança o É cabelo? bom Romito? até pra eu saber, senão vai Então ter não uma vai lá, Moçambique. não vai lá na Diocese de Moçambique, não, que você vai ver. Acabou aí. Acabou! Muito bem. Gente, muito obrigado mais uma vez. Agradeço sempre o carinho e repito, deixa um comentário, dá um like, encaminha esse vídeo para alguém. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, o YouTube mostra para mais 5 pessoas este vídeo. Então, nos ajude para que essa mensagem chegue a mais pessoas, tá bem? Um forte abraço para você. Romito, muito obrigado. Está na técnica. Tiago, muito obrigado pelo bom papo. Valeu. E nos vemos a qualquer momento, se Deus quiser. Assiste de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Tchau, tchau.